Pensão por morte. Pensão por morte, antes a gente tinha na própria Constituição a regra. Pensão por morte equivale à remuneração da aposentadoria, né, até o teto do regime geral, mais 70 do que ultrapassar esse teto, ou o valor que ele recebia em atividade até o teto do regime geral, mais 70% do que ultrapassar. Então, você tinha uma regra uniforme para todos os regimes próprios. Agora, não. Cabe ao seu município definir na própria lei, né, em termos de lei, não precisa nem ser lei complementar, lei ordinária, vai estabelecer como que vai ser a pensão por morte no município. Se vai seguir a mesma regra da União, se vai fazer um desenho diferente, se vai manter essa regra atual que tem da pensão por morte, depende muito da sua legislação. Só tem duas exigências constitucionais que devem ser observadas quando vocês forem editar a legislação de vocês. Primeiro, observar o disposto no parágrafo 2º do 201, quando se tratar de única fonte de renda formal do dependente. Aqui, digamos, é um problema que ficou somente para os regimes próprios. Vamos entender o que é isso. O parágrafo 2º do artigo 201 diz que nenhum benefício pode ser menor do que o salário mínimo, né? Então, essa é a disposição que tem lá no parágrafo 2º do 201. E essa era a grande discussão, né? A PEC 6, quando ela foi enviada, ela foi com a possibilidade de que as pensões por morte poderiam ser menor que o salário mínimo. Quando você fizesse o cálculo, se o cálculo da pensão fosse equivalente a menor que o salário mínimo, ele poderia ser menor que o salário mínimo. Hoje, anteriormente, você tinha a garantia de que nenhum benefício poderia ser menor que o salário mínimo. E aí foi um grande debate no âmbito do Congresso. E aí o ponto que levantaram foi, você está prejudicando principalmente aqueles mais pobres. Pessoas mais pobres que iriam receber pensões, então, menor que o salário mínimo. E aí, então, o que se discutiu, se debateu no Congresso foi, então tá, se essa pensão for a única fonte de renda formal deste dependente, então, para você não prejudicar os mais pobres, se essa for a única fonte de renda formal, eu garanto salário mínimo. Se ele tiver outra fonte de renda, eu não iria garantir salário mínimo para essa pessoa. Então, se ele trabalha, ele poderia ter uma pensão menor que salário mínimo. Ficou isso, então, acordado na Câmara dos Deputados, se aprovou lá essa disposição, no regime geral e no regime próprio. Encaminharam a PEC 6 para apreciação do Senado. Quando chegou no Senado, os senadores voltaram a debater sobre esse tema. E ficou. E aí, o combinado, o acordo que se tinha do Congresso, é que o Senado não iria alterar mérito da proposta, né? Ele iria fazer as alterações em uma PEC separada, que voltaria para a Câmara. Porque se ele alterasse qualquer coisa no mérito, a proposta tinha que voltar para a Câmara dos Deputados, para a Câmara dos Deputados apreciar novamente, né? E aí tem um entendimento deles lá, né, que é a questão legislativa, de que supressão de texto não altera mérito, né? Então, o que eles fizeram? Na discussão do Senado, eles suprimiram essa disposição do regime geral. Então, isso aqui não existe mais no regime geral. Então, no regime geral, eu sempre garanto uma pensão com salário mínimo, independente se existe fonte de renda formal ou não. Mas, para alterar no regime próprio, eles teriam que mexer no texto e iria alterar mérito. Não bastava uma supressão. Então, ficou somente para nós, nos regimes próprios, essa disposição aqui. Então, veja, quando vocês forem fazer lei, até que se altere isso, né, é a única vez que eu vou falar dela agora, tá? Antecipado. Na PEC paralela tem disposição para alterar isso, mas a gente vê depois. Até que se altere isso, vocês têm obrigatoriamente observar, né? A sua lei vai ter que fazer essa observação lá, porque é um mandamento constitucional. Então, se for uma única fonte de renda formal, você garante salário mínimo. Se não for a única fonte de renda formal, você vai poder pagar uma pensão menor que salário mínimo, né? No cálculo que você fizer, tá? E o outro requisito nem se aplica tanto a municípios, é mais aos estados, porque lembra que a gente falou lá daquela categoria de atividades especiais, que são as carreiras policiais, digamos assim. Ele traz uma garantia para essas carreiras policiais de que, na hipótese de morte dos servidores, que sejam decorrentes de agressão sofrida no exercício ou razão da função, ele teria um tratamento diferenciado na concessão da pensão. O que a União fez? Na União, lembra que aquela regra de pensão que você tem, a pensão dura de acordo com a idade do cônjuge na data do óbito, né? Vocês lembram lá? Então, por exemplo, um cônjuge que tenha 25 anos, ela não vai receber uma pensão vitalícia, né? Ele vai receber uma pensão ali de 6 anos. Essa regra da União continua e ainda está mantida. Para essa situação específica aqui, ó, se for a morte decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função que ele exerce,
A pensão é vitalícia, independente da data da idade do cônjuge, por exemplo, e também é integral, né? Então, essa foi a diferenciação que se teve. O Estado tem que tratar de forma diferenciada porque tem essas categorias. Municípios não têm essas categorias, então, a menos que incluam aqui os guardas municipais, vocês também teriam que tratar essas disposições aqui. Então, são esses 2 únicos requisitos da pensão por morte que você tem que tratar na sua legislação. Os demais, cabe a você definir como é o cálculo, quais os requisitos que você vai ter para a pensão, se você vai ter ali essa disposição específica de idade mínima ou não, aquela questão de duração do benefício de acordo com a data de acordo com a idade do cônjuge na data do óbito, né? Então, cabe à sua legislação estabelecer como que vai se dar a pensão por morte ali no âmbito do seu regime próprio. Ok? Regras gerais lá do regime próprio ainda. Regras de acumulação de benefícios, de aposentadorias de cargos acumuláveis, não há alteração, tá? A emenda não mexe, então são cargos acumuláveis, ele vai ter os benefícios dele dos cargos acumuláveis, inclusive, né, o Supremo, nas suas decisões, entendeu que você tem que olhar o teto em cada cargo acumulável. Apesar da Constituição estar claro lá, o texto, mas o Supremo diz que não, você olha a situação em cada um. Então, continua a mesma disposição, não tem nenhuma alteração. O que se muda, o que se tem agora, é uma novidade, isso aqui já é aplicação imediata para vocês, então, todas as pensões que vocês concederam a partir do dia 14 de novembro de 2019, vocês já deviam estar observando esta regra de acumulação aqui. Será que vocês já observaram isso, né? Por quê? Você tem agora vedações de regras e condições para se acumular benefícios dos benefícios previdenciários, tanto no regime geral, quanto no regime próprio, quanto benefícios de militares também, tá? Que regras são essas que a gente tem? Apenas a aposentadoria decorrente de cargos acumuláveis podem ser acumuladas, não tem problema. Ela veda expressamente a acumulação de pensão deixada por cônjuge ou companheiro no âmbito do regime próprio, tá? Então, assim, aquele que você tinha lá, o viúvo profissional, o menino novinho que casava com a senhora, né? A novinha que casava com o senhor também, e ia acumulando as pensões, né? Agora você tem a vedação expressa aqui que não cabe mais essas acumulações, tá? Então, alguns municípios já tinham isso na própria legislação, alguns estados também, mas nem todos tinham essas disposições. Agora você tem essa limitação aqui, que não cabe mais essa acumulação de pensão. Os viúvos e viúvas profissionais, digamos assim, né? Na hipótese de você acumular mais de uma pensão por morte, ou aposentadoria e pensão no regime próprio, ou entre o regime próprio e o regime geral, ou entre o regime próprio e os regimes dos militares, ou seja, na hipótese de você puder acumular essas aposentadorias e pensões em qualquer dos regimes que você tem ali, exceto as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis, tá? Então, é aposentadoria e pensão, você vai ter o seguinte, é assegurado o benefício mais vantajoso, né? Então, você recebe integral o benefício mais vantajoso. Quem vai decidir qual o benefício mais vantajoso? O segurado. Ele vai escolher. Às vezes, a diferença de valor é pouca, mas ele prefere um ente que tem um reajuste maior do que o outro. Então, ele vai escolher qual é esse benefício mais vantajoso que ele tem, né? E uma parte dos demais benefícios, né? Então, ele pode receber, às vezes, mais de uma pensão, ele vai ter isso que tem ali. Qual é essa parte? A parcela até salário mínimo, ele recebe integral. Se for um valor do benefício que está entre 1 e 2 salários mínimos, a parcela que está entre 1 e 2 é 60%, entre 2 e 3 é 40%, entre 3 e 4, 20%, e acima de 4 salários mínimos é 10%. Eu fiz uns exemplos aqui que fica mais fácil da gente entender como que é esse cálculo aqui, a gente entender o espírito da coisa, digamos, né? Primeiro aqui, vamos lá. Uma pessoa, e lá tem uma aposentadoria de R$6.000, né? Essa pessoa vai agora, então, o cônjuge faleceu, vai receber uma pensão, e a pensão, calculei lá a pensão dele, dá R$3.800. Na regra anterior, digamos para vocês, atual, né? Na regra anterior que se tinha, você iria somar os dois, né? R$9.800 seria o valor total do benefício. Agora não, ele vai receber o valor integral, né, da aposentadoria. No caso aqui, vamos supor que ele escolheu a aposentadoria. Eu quero receber integral a aposentadoria, R$6.000. Sobre o valor de R$3.800, eu vou calculando esses redutores. É um redutor progressivo que a gente tem, né? Então, olha lá, de R$3.800 eu vou pegar e vou jogando.
Até 1.039 eu recebo os 1.039 porque está garantido que é até salário mínimo. Entre 1.039 e 2.078 eu recebo 60%, então mais R$600. Entre 2.078 e 3.117 eu recebo 40%, R$415. Entre 3.017 e aí que aqui estaria na faixa de 4.156, mas eu vou chegar só até os 3.800, eu vou receber 20%, R$136,60. Então, a pensão que seria de 3.800, por eu acumular com outro benefício, ela fica no valor de 2.214,60. Tem uma redução ali de 42%, né? Veja que, ao invés de receber 9.800, ele passa a receber R$ 8.214, né? Você tem aqui um redutor de, em média, 16% neste valor, né? Aqui do benefício. Isso por quê? Porque não é garantido mais o recebimento integral na hipótese de acumulação de benefícios, tá? Então, é exclusivamente nessa hipótese de acumulação de benefício que se tem ali, que se tem, tá? Doutor Leonardo, Fernanda de Colombo de novo. Voltando um pouquinho lá no dependente, única fonte de renda, a garantia de um salário mínimo. A gente ficou na dúvida pelo seguinte: digamos que um servidor recebe R$ 1.200 e deixa 3 filhos com a única fonte de renda. Eu vou ter que garantir para cada filho um salário mínimo, o que vai ultrapassar o valor de contribuição dele? Não. Ou eu vou pegar a garantia do salário mínimo é o valor da remuneração? É o valor total do benefício, a garantia do benefício, entendeu? Você vai olhar se os dependentes não têm renda, que aí sim, ele não tendo renda formal, você vai garantir o salário mínimo para eles. Mas é o valor do benefício que você vai garantir como salário mínimo, não um salário mínimo para cada um, o que você tem, entendeu? O que você Pessoal... Sim, aí você não vai garantir. Renda formal. Pessoal, antes da próxima pergunta, por favor, as conversas paralelas. Nós sabemos que o momento que toda a matéria é complexa. Então, por favor, como diz o nosso querido Vilmar do TCE, vamos olhar com os olhos de quem quer ver e vamos ouvir de forma que o nosso colega do lado também possa ouvir. Vamos aproveitar esse momento que o pessoal da Secretaria de Previdência está aqui, Tribunal de Contas, enfim, por favor, tá? Muito obrigada. Tinha uma outra pergunta. Claudineira Colombo, Previdência. Eu tenho 2 perguntas. Primeiro, em relação às pensões, uma dúvida em relação, sendo regimes diferentes. Então, a pessoa recebe uma pensão lá pelo regime geral, ok? E ela tem aí o cargo dela de servidora concursada. Na hora da aposentadoria, ela vai ter que optar, regulamentando isso, ou é garantido a pensão que ela já recebe? Eu estou falando, são um regime diferente. Ela recebe lá a pensão pelo INSS, pelo regime geral, e também vai se aposentar lá, só que no regime próprio, ou não vai ter interferência nenhuma em relação nesse sentido? Vamos lá. Se ela implementou os requisitos para os 2 benefícios antes da emenda, ela recebe os 2 integrais, não tem problema algum. Agora, se ela, vamos supor, ela já recebe uma pensão do regime geral e só implementou os requisitos da aposentadoria agora em janeiro, aí ela vai cair nessas acumulações. Então, tem essa diferença. Mesmo sendo que seja outro diferente? regime. E essa é a grande dificuldade nossa em aplicar essas disposições aqui, né? Como você conseguir saber efetivamente que o servidor recebe um outro benefício no regime próprio, porque pode ser em qualquer regime próprio, no regime geral, e até mesmo benefícios militares, benefícios dependentes militares, também entraria nessa regra de acumulação. Então, mesmo que seja outro regime. O que a gente tem falado muito é de você, na hora de conceder o benefício, fazer uma declaração. Faça o servidor declarar se tem ou não outro benefício. Porque aí, se por acaso você descobrir depois que existia esse benefício, você caracteriza a má-fé da pessoa, né? E aí você pode pedir até a restituição dessas parcelas ali, né? Se você não consegue fazer ele assinar que não recebe nenhum benefício em nenhum regime, então, assim, aquela declaração que vocês faziam às vezes mais simples, de que não acumula cargo, coloca ela bem mais complexa, no sentido de ele declarar que não recebe nenhum benefício, está ciente de que não recebe nenhum benefício em nenhum lugar,
né, para você poder, na hora de conceder. E aí a grande dificuldade também depois é operacionalizar isso, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, você concede uma aposentadoria de R$6.000. Pessoal, vamos lá? Vamos lá. Então, você concede uma aposentadoria de R$6.000. E aí, ela tem a pensão de 3.800 de outro município. Então, ela teria que avisar lá na pensão que quer receber a sua aposentadoria de 6.000 e que lá na pensão dela tem que ter esse redutor. Então, tem essa dificuldade dessa operacionalização. Mas a gente tem uma previsão, que a gente vai ver aqui mais à frente, da criação de um sistema integrado de dados, que aí a gente vai ter informações de todos os regimes próprios, do regime geral, dos serviços militares, sistema de assistência social, para que a gente possa disponibilizar a consulta futura para vocês. Mas, por enquanto, o ideal é essa declaraçãozinha ali que vocês tenham, para que o servidor declare se recebe ou não algum benefício em qualquer outro lugar, digamos assim. É isso que vocês têm que observar. Ok, a outra pergunta, eu sei que passou o assunto ali para a média dos cálculos, em relação à obrigatoriedade da cobrança previdenciária do servidor. Sobretudo aqueles que têm cargo de 20 horas, né, que não é exclusividade dos professores, sei que tem os médicos também, que a gente sabe que são as duas categorias principais. Se existe algum dispositivo que obrigue o ente patronal a fazer o desconto previdenciário dessa jornada, no caso dele vir a fazer jornada suplementar. Alguns locais chamam dobra, outros HIT, tem vários nomes por aí, mas colocando aqui tecnicamente como jornada suplementar, existe algum dispositivo que obrigue essa cobrança previdenciária tanto do ente patronal como do servidor, ou fica a critério de cada ente federado? Fica para a legislação do município, né? Porque a base de cálculo, incidência de contribuição define cada lei. Então, é a sua lei que vai definir sobre essas contribuições que você tem. Tá? Do que tem aqui. A colega aqui queria uma pergunta também. Aqui, Okay. Ediane. Aqui. Onde? Ah, sim, vamos lá. Ediane, RPPS de Cascavel. Sim. Na questão das pensões, a servidora professora aposentada 2 vínculos e o cônjuge veio a falecer, vai ter direito à pensão também. Aplica-se esse cálculo em cada uma das aposentadorias, no caso, é individual, não acumula o valor. Vamos lá, vai receber as duas pensões, porque são decorrentes de cargos acumulados, ela né? tem 2 aposentadorias acumuláveis por ser professora. Ah, tá, já recebe a aposentadoria. O marido morreu, vai receber uma a pensão. Então, Aham. no caso, eu vou aplicar separadamente, não vou somar os Isso, dois, separadamente, né? Tá. isso. E a questão do reajuste, ela tem direito à paridade nas aposentadorias. Certo. E eu vou aplicar esse cálculo. Mantém-se o vínculo, o cargo, professor, nível, classe. Toda vez que der o reajuste, aplica-se e automaticamente vai ter que aplicar essa redução. Isso. É uma grande dificuldade para o sistema entender isso, né? Mas o que a gente estava falando, vocês vão ter que manter lá em cima qual que seria o valor integral que ela tem. Isso. Né? E aí sempre indo aplicando esses redutores aqui decorrente da acumulação. Tá. E aí quando atualizar, você atualiza o valor integral e faz o redutor de novo. Automaticamente faz a conta. Tem essa dificuldade ali de ser feita. Obrigada. RPPS de Alto Paraná, que Sim. com relação ao sistema integrado de dados, não dá assim para prever quando é que isso vai estar funcionando efetivamente. Fazendo a lei do município, com todas as especificações da declaração de não acúmulo, descoberto que há esse acúmulo, suspende imediatamente o pagamento do benefício ou tem um outro processo? Sim, é ideal que você faça todo o procedimento administrativo, né, contraditório ampla defesa para a pessoa, para o servidor lá, o beneficiário, mas para poder fazer essas adequações, né, aqui. Porque, na realidade, nem precisaria suspender, você vai chamar ele para dizer, olha, qual que é a sua opção? Vamos supor que, até nesse segundo exemplo aqui, a gente tem 2, né? Vamos supor que você tem 3 benefícios lá. Você vai dizer qual que é a sua opção. Ele vai ter que optar ali com você naquele momento e você fazer a adequação do valor. Olha, então, se você optou, eu vou reduzir o valor do benefício aqui. Inclusive, como você assinou que não tinha e eu descobri que você tem agora, eu vou pedir restituição de todas essas parcelas que foram pagas indevidamente no período. Né? Ele vai questionar, vai judicializar, mas você tem o documento para alegar judicialmente, olha, eu comprovo que é a má-fé dele porque ele assinou que não tinha nada. E ele tinha esse benefício, entendeu? Por isso que a gente fala que é muito importante reforçar a declaração. Né? A declaração está bem clara, para que o servidor e o dependente lá não tenha nenhuma dúvida do que ele está assinando. Que ele está assinando, que está te declarando que não tem nenhum outro tipo de benefício. Obrigada. Tá?
A colega aqui. Microfone. Ela tem um... Bom dia, Cíntia, do RPPS de Maringá. Uma pessoa ela tem uma pensão pelo regime geral. Certo. Essa pensão foi concedida antes da emenda 103. Agora, ela tem direito a uma pensão pelo regime próprio. Né? Isso entra na regra de acumulação? Se ela implementou para a pensão depois da emenda, entra. Entra. É. E se ela opta por receber integral a do regime próprio, o que você sugere? Que a gente comunique oficialmente ao INSS? Acho que o ideal é isso, comunicar a todos, né? Por exemplo, se ela optou por receber o integral seu, manda um ofício para o outro regime próprio, que aí assim a gente consegue ajudar um ao outro, né? Manda um ofício comunicando, olha, a servidora fez a opção aqui de receber integral os nossos valores e temos conhecimento de que tem um benefício aí, para que eles possam adotar as providências, né? Até que a gente tenha esse sistema. Não tenho como prometer para vocês que, mês que vem o sistema está funcionando. Não, mas a gente já está trabalhando na especificação, na utilização desse sistema para disponibilizar o mais breve possível, né? Então, aí todos os regimes próprios vão ter que informar os dados lá de todos os seus beneficiários, né? Então, o regime geral vai ter essa informação, assistência social, tudo isso, né? Tá, obrigada. Oi? Leonardo, antes a colega fez um questionamento dizendo que a servidora dela é ocupante de 2 cargos cumuláveis de professor e vai receber uma pensão por morte. Mais ou menos isso. Você disse que teria que proporcionalizar os 3 benefícios. No entanto, o texto da Constituição faz uma ressalva para cargos cumuláveis. Isso, não, o cargo acumulável mantém. Então, mas na verdade, ela teria o direito às duas... do cargo da aposentadoria dela. Os 2 cargos integrais da aposentadoria, compreendo, porque são Sim. cumuláveis, e proporcionalizaria a pensão ser menor, no caso. Isso, proporcionaria só o último. A pergunta dela é se você faz em cada um dos benefícios, né? Então, você olha cada benefício separado. E, realmente, se são 2 aposentadorias acumuláveis, ela garante as aposentadorias Na acumuláveis. íntegra, as 2. Isso. E a pensão... E você proporcionaliza a acumula pensão se for de menor valor. Isso. É o que ele optar, né? Na verdade. Às vezes ele Aquele pode optar optar, pela aposentadoria, pela pensão, né? E Ok, não aposentadoria, do que tem aqui. E aqui é o exemplo que a gente fala quando tem 3 ali, né? Você faz em cada um dos benefícios para ter essa redução que se tem. Ok? Tinha alguma pergunta? Mais uma pergunta. Pensão por morte. Pai e mãe servidores públicos falecem, aposentadorias acumuláveis para a família. Se for uma pessoa apenas, como que fica essa situação da acumulação? Essa regra de acumulação aqui, ela aplica exclusivamente para o cônjuge ou companheiro, né? Então, filhos não se aplica essa disposição. Então, pai, vamos supor, é filho de 2 professores que os 2 têm cargos acumuláveis. O filho vai acumular todas essas pensões que ele tinha ali, né, desses 2 cargos acumuláveis. Essa regra aqui, quando a gente vê aqui o texto, ele fala expressamente aqui, na acumulação de mais de uma pensão ou de aposentadoria e pensão deixada por cônjuge ou companheiro, entendeu? Das pensões por cônjuge ou companheiro, que está no texto constitucional. Tá? Ok? Vamos seguir. Então, lá ainda no parágrafo 13, ele reforça a vinculação dos detentores de mandato eletivo ao regime geral de previdência social, né? Então, vem lá no parágrafo 13 agora a expressão dos detentores de mandato eletivo, inclusive ele extingue todos os regimes de mandato eletivo a partir da emenda 103, não pode ter mais, deixando como regra de transição, né? Mas é algo que a gente sempre falou que eles já estavam no regime geral. Mas havia discussão sobre essa situação e aqui acaba reforçando isso. Todos que estiverem em regime próprio têm que ter previdência complementar, nós já comentamos sobre isso aqui. O abono de permanência, ele que estava na Constituição ali, que implementei os requisitos para aposentadoria, faço jus ao abono de permanência. Agora não. Agora a lei do ente federativo vai estabelecer a questão do abono de permanência, que ele pode ser no valor equivalente ao máximo da contribuição que ele quer ser pago. Então, ou seja, não precisa ser o valor da contribuição, que é o que se tinha antes, né? Então, o ente pode dizer, eu vou pagar 70% do valor da sua contribuição como abono de permanência, vou pagar 50%. Né? Pode dizer ainda que, mas eu só vou pagar o abono de permanência para aqueles servidores que forem aprovados de uma avaliação específica que eu vou instituir. Né? Então, a lei do ente federativo vai disciplinar como vai se dar o abono de permanência. O abono de permanência não é previdenciário, né? Você não utilizava recursos previdenciários para esse pagamento. Então,
A emenda 103 colocou ele mais ainda como uma questão de gestão de pessoas, né, que aí o próprio ente vai definir na sua lei. Para vocês que não fizeram nada, que não regulamentaram, continua válido as disposições que se tinham. Implementou os requisitos para aposentadoria, faz jus ao abono de permanência no valor da sua contribuição. Até que saia a lei, vocês precisam aplicar as mesmas disposições. Ok? Reforça a previsão constitucional da unidade gestora única para todos os órgãos e poderes do ente federativo. Né? Então, veja só, os municípios geralmente não têm tanto problema com isso, né? Mas estados têm uma grande dificuldade de ter uma unidade gestora única por conta da situação dos outros poderes, né? Que às vezes não aceitam de estar ali o Judiciário, o próprio Tribunal de Contas, o Ministério Público, que não aceitam que os benefícios deles sejam concedidos pela unidade gestora única ali do regime próprio. A própria Constituição trouxe um reforço para isso, vai ter que ter uma unidade gestora única. Inclusive a União não tem uma unidade gestora única hoje, né, e ela já tem um grupo de trabalho que está estudando como criar essa unidade gestora única. Então, todos os benefícios dos servidores federais vão ter que ser concedidos por essa unidade gestora única que vai ser criada para a União. Isso tem um prazo de 2 anos, para que todos possam se adequar. Né? Então, algum município, se você não faz essa gestão direta lá, às vezes, a Câmara Municipal que concede os benefícios e só manda para eu pagar. Isso vocês vão ter que adequar no prazo de 2 anos, porque vão ter que ser concedidos pelo regime próprio também, ali, todos os benefícios dos servidores. Tá? Afonso Toledo, só uma dúvida, a abono de permanência ficou facultativo aos municípios ou apenas os critérios para sua concessão? Sim, se você não... Você pode fazer... Para complementar, se ficou facultativo, vamos imaginar, o município não quer abono de permanência, não seria uma aposentadoria compulsória quando completar os requisitos? Tá, vamos lá. Se vocês não fizerem nada, digamos lá, se Toledo não aprovar nada, nenhuma lei continua obrigatório, porque você está aplicando a regra anterior. Se o município não quer mesmo pagar abono de permanência, eu entendo que ele poderia editar uma lei para dizer que não vai pagar abono de permanência. Pode ser feito isso. Aí a pessoa vai sair a qualquer momento, quando ela quiser, como voluntária, ou obrigatoriamente na compulsória, mas não vai receber o abono de permanência. Né? Mas se não for feita nenhuma lei para dizer isso, que você não vai pagar abono de permanência, você vai continuar com a regra anterior, implementou o requisito no valor da contribuição que se tem. Né? Mas é a possibilidade de uma gestão ali que o ente federativo pode fazer sobre o abono de permanência ou não. Né? Ok? Vamos seguir. O parágrafo 22, lá do artigo 40, ele, primeiro, veda a instituição de novos regimes próprios, né? Então tem essa disposição expressa. Ninguém pode mais criar regime próprio a partir do dia 13 de novembro de 2019, né? Então regimes próprios não podem ser mais criados. E para aqueles criados, ele traz uma previsão de que uma lei complementar federal vai estabelecer umas normas de organização, de funcionamento, de responsabilidade em sua gestão, dispondo sobre diversos aspectos. Ontem o nosso secretário comentou aqui com vocês, que é o que está se denominando aqui a Lei de Responsabilidade Previdenciária. Né? Já temos um grupo de trabalho trabalhando em debate nessa proposta, em criar essa Lei de Responsabilidade Previdenciária, e até que essa lei seja editada, a Lei 9717 foi recepcionada como lei complementar e está valendo como essa Lei de Responsabilidade Previdenciária. Né? Então, alguns dos requisitos que a própria Constituição trouxe ali, que essa lei vai tratar sobre requisitos para extinção de regime, então, modelo de compromisso, de financiamento, fiscalização, a definição do equilíbrio financeiro atuarial, né? Condições para a instituição de fundos, medidas de prevenção e tratamento de riscos atuariais que se tem, que é muito importante trazer isso. E às vezes até o ente federativo edita uma alteração lá de remuneração do servidor, que traz um impacto muito grande para o regime próprio, sem pensar nesse impacto que teria ali. Né? Estruturação da unidade gestora única, condições para a responsabilização dos gestores, hipóteses de consórcios públicos, parâmetros para as bases de cálculos que se tem ali de contribuição, né? E diversos outros parâmetros que sejam necessários através dessa lei de responsabilidade previdenciária. E aí, quando a gente vai lá para o artigo 9º da emenda, isso que eu te falei, até que edite a lei complementar, do parágrafo 22, aplica essas disposições da 9717. Né? E ainda o disposto neste artigo, porque além daquilo que estudo está disposto na 9717, a própria emenda trouxe algumas coisas a mais aplicáveis aos regimes próprios.
E o que a gente tem ali? Primeiro, definição do equilíbrio financeiro e atuarial. Havia um grande questionamento de que, olha, a definição do que é equilíbrio está somente nas portarias do Ministério, né, nas instruções normativas que tem ali da portaria 464. Então, agora você traz para o próprio texto legal, está na emenda 103, mas como norma de lei de responsabilidade previdenciária, como norma geral, a definição do que é esse equilíbrio financeiro atuarial ali, né? Então, garantia de equivalência a valor presente entre o fluxo das receitas estimadas e despesas projetadas, apuradas atuarialmente, que evidencie a solvência e a liquidez do plano de benefícios. É um conceito bem técnico que traz para você definir o que é aquilo, o que é o equilíbrio financeiro atuarial, tá? E ainda, lá no parágrafo 2º, é a grande polêmica que a gente teve, né, dessas situações, a limitação ao pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão pelos regimes próprios de previdência social. Né? Então, os regimes próprios não podem pagar os outros tipos de benefícios, está lá no parágrafo 2º, e o terceiro complementa a dizer que os afastamentos por incapacidade temporária e o salário maternidade serão pagos diretamente pelo ente federativo, não correndo à conta dos regimes próprios desses valores. Né? E aí a gente sabe a grande dificuldade que deu e a grande repercussão dessa mudança para os regimes próprios, por conta principalmente do impacto de você fazer essa alteração de imediato. Na emenda não teve um prazo específico, realmente, o ideal era que ele tivesse dado um prazo para essas adequações, e como o nosso secretário falou aqui ontem, a gente acabou que, vendo todo o impacto que isso trazia para o ente federativo, para o regime próprio, e até mesmo para os segurados, né, nós editamos a portaria 1348, né, de 2019, com orientações sobre quais os procedimentos que a Secretaria de Previdência iria adotar nessa situação específica aqui, de concessão de benefícios, e também a gente fala das alíquotas mais na frente. Né? Porque, vejam só, se a gente considera que dia 13 foi publicada a emenda constitucional, a partir do dia 13 eu não poderia mais pagar nenhum outro benefício. Principalmente o que traz maior repercussão ali seria o auxílio-doença e o salário-maternidade. Né? E aí, quando você vai olhar ali na legislação do município, não havia previsão orçamentária para que ele pagasse esses valores, esses benefícios. Então, o caos que você iria gerar dessa situação era que você ia dizer para o município, você tem que pagar. O município ia dizer, olha, eu não posso pagar porque eu não tenho orçamento, eu não tenho previsão orçamentária para pagar. E aí, quem seria o maior prejudicado? O servidor, né? Porque o servidor queria deixar de receber do regime próprio, porque o regime próprio ia dizer, eu não posso pagar, o ente também ia falar, eu não posso pagar, e aí o servidor já estava doente, já está ali afastado, recebendo salário maternidade, às vezes iria ficar nessa situação sem receber. Então, nessa questão do princípio da questão orçamentária que a gente trouxe, que foi dado esse prazo, que é dizendo aqui, os estados, os DF e os municípios terão prazo até 31 de julho de 2020, né, para adoção das seguintes medidas. Comprovação à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho de vigência de norma dispondo sobre a transferências do regime próprio para o ente federativo dos demais benefícios que eram pagos para eles, conforme que estava ali. Então, a Secretaria de Previdência, em uma fiscalização que vai fazer no município, ela não vai considerar como utilização indevida de recursos os valores que forem pagos até 31 de julho. Então vocês vão deixar para transferir esses benefícios no dia 30 de julho? Por favor, gente, não, né? Vamos tentar resolver isso o mais rápido possível. No ano passado mesmo eu já falava para o pessoal, aproveita que vocês estão fazendo a adequação orçamentária, que está no final do ano, já faça essa transferência, já combine com a prefeitura, para que faça isso o mais rápido possível, sem que cause trauma nem para o município, nem para o regime próprio e nem para os servidores. Né? Então, busquem já fazer essa transferência o mais rápido possível e não deixe exclusivamente para o dia 31. Um outro ponto que você tinha ali dentro é a questão do custeio. Dentro do plano de custeio, você tem alíquotas lá, e na alíquota você fala, tantos por cento é da aposentadoria, tantos por cento é de pensão, tantos por cento é de auxílio-doença, tantos por cento de salário-maternidade. Então, você precisa fazer essa adequação também do plano de custeio. Senão, o ente vai falar, tá bom, então você me devolveu, mas então eu quero restituição daquelas parcelas que eu te paguei ali, porque eu te paguei uma alíquota de 18%, quando na realidade teria que ser uma alíquota de 15%, por exemplo. Né? Então, tudo isso, já pense em fazer essas adequações.
Nós adiamos também o recebimento do DRA de 2020, né, que seria em março, ele foi adiado para 31 de julho, justamente por conta da reforma, para que dê tempo de vocês fazerem os estudos e as adequações, e aí vocês já fazem essa revisão do plano de custeio, para que possa fazer ali essa previsão, né? Isso, aí eu vou alertar aqui para vocês, e aí depois mais tarde tem a apresentação do colega do Tribunal de Contas, vocês podem conversar com ele, mas isso aqui não impede que o Tribunal de Contas tenha um entendimento diferente, né? A Secretaria de Previdência só vai verificar a partir de agosto. Se em agosto você pagar benefícios previdenciários que não sejam aposentadorias e pensões, nós vamos apontar como utilização indevida e vai ter que ser devolvido o recurso para o regime próprio. Mas isso não impede um entendimento diferente do próprio Tribunal de Contas. Alguns tribunais de contas entenderam igual a Secretaria de Previdência, estão adotando o mesmo prazo, outros tribunais de contas não. Então, aí tem que ver quais as suas adequações e a orientação de cada um que vocês têm. Tá? Então, isso aqui fica esse prazo de adequação. Vocês têm que comprovar a vigência de norma, façam as adequações o mais rápido possível, não deixe isso para o final ali, para que não tenha nenhum problema. Tudo bem até aí? Vamos lá. Os estados DF e os municípios não podem estabelecer alíquota inferior à contribuição do servidor da União, exceto se demonstrado que não tem déficit atuarial e que ele pode seguir a mesma alíquota do regime geral. E para essa questão de não existir déficit atuarial, não se considera a implementação de segregação de massas ou a existência de plano de custeio. Tá? Então, se você fez uma segregação de massas, se você tem uma alíquota suplementar, você só fez isso porque você tem déficit atuarial. Então, não quer dizer que você fez isso, você está sem déficit atuarial e pode adotar a mesma alíquota do regime geral. Não, né? Você precisa fazer a correta adequação. Eu vou falar mais de alíquotas depois, um pouquinho mais à frente, que é onde a gente conhece as alíquotas da União um pouco, tá? Então, eu passo isso aqui um pouquinho mais. A instituição do regime de previdência complementar e a questão da organização da unidade gestora única, elas deverão ocorrer no prazo máximo de 2 anos da entrada em vigor da emenda constitucional. Então, 13 de novembro de 2019, já começou a contar, novembro, dezembro, janeiro que não acaba mais, né, mas tem janeiro ainda, então 2 meses já foram. Então, vocês precisam fazer essa questão da adequação. Se você precisa adequar sua unidade gestora única, já façam os estudos, já conversem para poder fazer esses ajustes e já comecem a ver também da previdência complementar, né? Porque isso aqui é um prazo constitucional e para você prorrogar isso aqui teria que ter alteração legislativa. Então, você está com um prazo máximo ali de 2 anos para essa adequação, tá? Pergunta? Sim. Leonardo, desculpa, Imagina. deixei você passar. Sobre o benefício do afastamento para tratamento de saúde, eu gostaria de saber se o Ministério, se vocês têm alguma sugestão, porque de hora em diante a gente não tem mais base de contribuição, né? Até então nós pagávamos auxílio-doença com base na remuneração de contribuição do segurado. A partir de agora não existe mais a base de remuneração, porque vai ser um benefício estatutário. Qual a sugestão de vocês sobre o que é que o município deve pagar esse auxílio? Mas a lei do município que vai definir? Pode legislar a respeito? Sim. Por exemplo, Tranquilo. o auxílio-doença no INSS equivale a 90%. Né? Podemos, então, com liberdade para isso. Agora é uma licença que você vai tratar. Geralmente, os estatutos acabam concedendo a remuneração do cargo efetivo, a remuneração do servidor mesmo, né? Nem a remuneração do cargo efetivo. Mesmo que a União mesmo, por exemplo, mesmo que você tenha cargo de chefia, você recebe a sua remuneração. Né? É o que tem ali, aí depende da legislação que vai tratar. Outra coisa, sobre o salário família e o auxílio reclusão. A Constituição ela expressa, ela fala que os benefícios de auxílio doença e maternidade serão custeados pelo município, o RPPS só paga aposentadoria e pensão. Existe alguma possibilidade do ente não pagar auxílio reclusão e salário família? O salário família não, porque também porque vai ser um benefício estatutário, né? Mas o salário família é previsão constitucional, né? O auxílio reclusão, que há um questionamento se você poderia dizer que não vai pagar ou não. Mas eu acredito que a linha de defesa seria que você também teria que pagar para aqueles de baixa renda, né? Que se tenha, né? E aí a sua lei que definiria isso. Mas o salário família, a previsão constitucional, você tem que pagar, o ente federativo tem que pagar. O auxílio reclusão daria para defender que não paga, mas depende de lei lá. Ok, obrigada. Tá? Ok, instituição do regime de previdência complementar. Aqui. Parágrafo 7º, até um colega ontem fez essa pergunta ao nosso secretário sobre a questão dos empréstimos consignados, né?
Então, o regime próprio poderão aplicar parte dos seus recursos por meio de concessão de empréstimos associados na modalidade de consignados, observado a regulamentação específica pelo Conselho Monetário Nacional. Então, aquela vedação que tem lá na 9717, de que você não pode conceder empréstimos aos servidores, e a vedação também que tem, que você não pode conceder empréstimos aos servidores na LRF também, né, são as duas vedações, elas acabaram sendo revogadas por essa disposição aqui, mas vocês não podem fazer ainda, não saiam concedendo empréstimos consignados ainda, tá? Porque depende ainda da regulamentação específica do Conselho Monetário Nacional. Tá? Somente a partir do momento que sair essa regulamentação, aí sim vocês vão poder fazer essa concessão desses empréstimos consignados. E aí, o nosso secretário ontem comentou que já está nessa definição, teve um grupo de trabalho que discutiu, já elaborou uma proposta e está em discussão lá no Ministério da Economia para poder submeter ao Conselho Monetário Nacional uma proposta de regulamentação específica para esses empréstimos consignados. É bom, digamos, né, você vai ter uma possibilidade ali de uma rentabilidade um pouco maior, mas você sabe que tem grandes riscos e dificuldades operacionais de tudo isso, né? Então, vai trazer muitas responsabilidades para o regime próprio também na hora de concessão desses benefícios. E uma das grandes preocupações que tem aqui é depois o prefeito não querer fazer uma lei lá, anistiando todo mundo do empréstimo consignado, né? Reduzindo taxa de juros. Então, tudo isso está sendo amarrado bem nessa regulação do Conselho Monetário Nacional. Tá? Então, por hora, é uma autorização que traz a Constituição, mas que não pode ser feito até que saia a regulamentação específica. Tudo bem? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Ainda na questão da... Aqui, ó. Ah, sim. Ainda na questão da previdência complementar. Sim. Se a gente pegar um RPPS de pequeno porte, que é o caso nosso, por exemplo, você tem lá... Não tem, quem ultrapassa o teto ali é médico e procurador. Certo. Então, daí, como é que eu vou manter uma estrutura de previdência complementar se eu não estou conseguindo nem manter uma do regime próprio, né? Daí, nesse caso, eu vi que parece que permite consórcio, ou você... O município aderir... Eu queria saber como é que funciona isso. Sim. Assim, para não ter que manter essa estrutura de previdência complementar, onde é inviável. Ok, vamos lá. Que boa que sua pergunta, que você me lembrou, esqueci de falar disso mesmo. Mas realmente, você tem ali na própria Constituição agora que a previdência complementar ela pode ser oferecida pelo próprio ente federativo, você pode criar sua entidade, mas você tem que ver a viabilidade disso por conta do custo. Porque se você cria, às vezes a pessoa bate o pé e fala, não, eu quero criar minha entidade porque eu quero ter a minha entidade. Mas se você tem um grupo pequeno, a taxa de administração dessa entidade fica tão alta que não compensa, vai reduzindo a rentabilidade das pessoas. Né? Por isso que a Constituição trouxe a possibilidade de você aderir a uma outra entidade. Né? Então, por exemplo, a Previcom, que é a de São Paulo, que é a SP Previcom, ela já administra planos de benefícios de outros regimes próprios. A FUNPRESP, que é a do governo federal, tem um projeto de lei que está no Congresso para ela poder administrar os benefícios de previdência complementar dos outros entes federativos. Né? Então, você teria essa possibilidade de aderir ali a essas entidades, e você teria um custo mais reduzido fazendo ali, ou ainda tem a possibilidade, tem a previsão lá no texto constitucional, de que entidades abertas de previdência complementar possam administrar a previdência complementar dos servidores públicos. Mas as entidades abertas, a gente vai falar assim, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú oferecem, eles poderiam criar uma modalidade para o servidor público. Para que eles possam fazer isso, é necessário que tenha uma lei complementar regulamentando. Né? Então, por enquanto, a entidade aberta não vai poder fazer, mas você pode aderir a outra entidade do que se tem. Né? Curitiba permite a admissão de outros regimes? Então, Curitiba então, é um caso que poderia. E existem aí 200 e poucas entidades fechadas de previdência complementar. Você poderia aderir a qualquer uma dessas, né, do que se tem. Então, Previ, a Petros, que tem, é o mesmo dos regimes próprios. Tá? Algum? Vamos? Tá, então, questão dos empréstimos. Por meio de lei, pode ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 anos. Esse aqui a gente volta quando a gente for falar das alíquotas daqui a pouquinho, tá? Então, tem um prazo máximo de 20 anos de contribuição extraordinária. E ontem também algum colega aqui perguntou sobre parcelamentos, né? Então, lá no parágrafo 9º tem essa limitação ali, ó. O parcelamento ou a moratória de débitos dos entes federativos, com regime próprio, fica limitado ao mesmo prazo que estabelece lá o parágrafo 11 do artigo 195.
né? Então, aquela possibilidade de parcelamentos especiais que surgiam tanto para o regime geral, né, quanto para os regimes próprios, agora não vai mais haver, né? Então, não pode ter mais parcelamento em 200 parcelas, em 240. Eles vão estar todos limitados a 60 parcelas aqui, né? O que a colega perguntou é se há um limite para esses parcelamentos. Realmente, hoje, na legislação, não tem, né? Até comentei com a Majoria, talvez seja interessante o grupo da LRP discutir. A lei de responsabilidade previdenciária vai limitar o número de parcelamentos pelos regimes próprios ou não? Mas hoje, na legislação, ele pode fazer, só que agora a limitação está isso, a 60 parcelas, não cabe mais aqueles parcelamentos especiais. Ok? E agora sim a gente entra na parte de financiamento. Tudo bem até aí? Agora a gente entender a parte de financiamento dos regimes próprios e também entender como que ficou a alíquota da União, né? A alíquota de contribuição da União. Primeiro, reforçar com vocês essa questão de previsão de contribuição do ente federativo. Lembra que está lá no artigo 40 e eu comentei que na Lei 9717 continua a mesma previsão, né? O ente federativo, obrigatoriamente, deverá contribuir para o regime próprio de previdência social, tá? Não tem possibilidade do ente não contribuir. A patronal vai existir. Você tem previsão de contribuição ordinária dos servidores, aposentados e pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas, né? Então, primeiro ponto que a gente tem aqui, continua a contribuição ordinária daqueles que já contribuíam, mas é uma possibilidade de ter alíquotas progressivas. A gente vai conhecer aqui agora as alíquotas da União. Isso não quer dizer que vocês, obrigatoriamente, têm que adotar a mesma alíquota da União. Vocês não têm que adotar a alíquota progressiva, né? É uma possibilidade. Se você quiser fazer a alíquota progressiva, pode ser feito, tem que observar os parâmetros mínimos que a gente vai ver aqui agora. Mas se não, se quiser continuar com a alíquota linear, digamos, para todos os servidores, você também vai adotar alguns parâmetros mínimos que a própria norma vai trazer para vocês, tá? Mas isso aqui, porque muitos questionam no seguinte, assim, mas se eu adotar a alíquota progressiva da União, eu vou perder a arrecadação, porque a remuneração dos meus servidores, a maioria está abaixo do teto, por exemplo. Eu estaria representando perda de arrecadação em adotar essa alíquota progressiva. E o que a gente fala, ela não é obrigatória, é uma possibilidade. Sempre teve esse questionamento sobre se fazer uma alíquota progressiva ou não, né? E agora você tem o fundamento constitucional de poder fazer essa alíquota progressiva, tá? Em regra, então você continua lá no parágrafo 18, lá a previsão de que a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas, ela vai incidir sobre a parcela que ultrapassar o teto do regime geral de previdência social, né? Hoje, 6.101 e alguma coisinha, né, que tem lá o valor do teto do regime geral, né? Em regra, continua ali sobre essa parcela. Mas há uma possibilidade que a contribuição ordinária desses aposentados e pensionistas possa incidir sobre o que ultrapassar o valor do salário mínimo se houver déficit atuarial no regime próprio de previdência, né? Então, se você tem déficit atuarial no seu regime próprio, você poderia colocar ali que a contribuição do aposentado e pensionista vai incidir sobre a parcela que ultrapassar salário mínimo. O Estado do Paraná fez sobre 3 salários, né? Sobre os 3 salários mínimos aqui. Então, depende muito do que cada ente federativo vai estabelecer. Tá? A União ainda não estabeleceu essa questão dos aposentados e pensionistas, mas eu acredito que em breve deve sair uma lei também, não deve demorar, né? Mas veja que seria o quê? Então, você amplia a base de incidência da contribuição e aumenta ali a contribuição desses aposentados e pensionistas no período. Ok? Demonstrada essa insuficiência do parágrafo 1º A, ou seja, assim, eu já ampliei a base de aposentados e pensionistas para um salário mínimo ou mais do que se tem, né? E isso ainda é insuficiente para amortizar o déficit atuarial, continua com um déficit atuarial muito alto. É facultada a instituição de uma contribuição extraordinária, aqui fala no âmbito da União, mas a gente tem a disposição lá da 9717, que também autoriza os estados, DF e os municípios, dos servidores públicos, dos aposentados e pensionistas. Então, além da contribuição extraordinária, da contribuição ordinária, você ainda poderia ter uma contribuição extraordinária dos servidores, aposentados e pensionistas, tá? Então, qual o valor? Depende do que o estudo atuarial indicar que é necessário, né? A única limitação, lembra que a gente falou, a própria norma lá do artigo 9º diz que só pode ser por, no máximo, 20 anos, né? Não pode ser por mais que isso, mas o valor depende muito do que o estudo atuarial indicar. Tá?
E essa questão da extraordinária, ela deve ser instituída simultaneamente com outras medidas. Tá? Não basta o ente também falar assim, não, estou com déficit, vou jogar na conta do servidor, né, e deixa que ele pague através de uma alíquota extraordinária. Não, ele precisa comprovar e instituir simultaneamente com outras medidas ali que você tem. Tá? E a alíquota não pode ser inferior à alíquota da União, e aí a gente fala lá, 14% é a alíquota da União, com as reduções e as majorações, exceto se não há comprovado o déficit. E como que ficou a contribuição da União? Aqui eu não atualizei ainda, porque a gente está esperando sair a portaria, mas esses valores que a gente tem aqui, ó, que vai até 39 mil, eles são atualizados anualmente pelos mesmos índices do regime geral de previdência social. Então, o final aqui vai chegar acima de 40 mil e alguma coisinha, né? Mas aí estamos esperando sair essa portaria dessa atualização. E o que você tem ali? Que a alíquota da União, lá no caput do artigo 11, ele vai dizer assim, a alíquota de contribuição da União é de 14%. Né? E aí vem o parágrafo 2º lá, que ele vai dizendo o seguinte, olha, a alíquota do que trata o caput, ela será reduzida ou majorada de acordo com a faixa de remuneração com a remuneração do servidor ou do benefício. Né? No seguinte sentido, quem ganha até um salário mínimo, a alíquota efetiva dele seria de 7,5%, com as reduções. Quem ganha entre um salário mínimo e 2.000, seria de 9%, a de 2.000 a 3 de 12.000, de 3.000 ao teto que era ano passado 14, e aí depois acima do teto até 10.000 vai para 14,5, de 10.000 a 20.000 16,5, de 20 a 39 19 e acima de 39 22. Só que olha só, essas alíquotas elas são progressivas, semelhantes às alíquotas que tem para o imposto de renda. Então, ninguém vai pagar 22%, como se alega, né? Não vai chegar a pagar 22%, né? Por quê? Porque você aplica essas alíquotas sobre cada faixa de acordo com a remuneração do servidor. E aí sim você encontra efetivamente o valor que será pago de contribuição previdenciária. Então aqui no exemplo que a gente tem, tem um servidor que ganha 30 mil reais de remuneração. Né? Hoje, que a alíquota da União ainda não entrou em vigor, ela entra em vigor dia 1º de março, ele paga uma alíquota de 11%. Então a sua contribuição efetiva todos os meses é de R$ 3.300, ali. Então, ele paga 11% efetivamente. Com a nova alíquota, o que vai acontecer? Esses 30 mil reais eu vou pegar e vou fazendo em cada uma das faixas. Até um salário mínimo, eu aplico 7,5, então dá R$ 74. Acima de um salário mínimo, eu aplico 9, dá R$ 90. E vou aplicando cada uma das faixas de contribuição dele, até ele chegar, olha, então o valor da contribuição dele aumenta de 3.300 para 4.835, é o valor da contribuição previdenciária dele. Né? Isso, se a gente fosse olhar pela tabela, 30 mil está na faixa aqui de 19, ele teria que pagar 19%. Não, isso dá para ele uma alíquota progressiva, lá, que seja efetiva, de 16,12%. Né? Porque você aplica cada uma dessas faixas ali remuneratórias progressivamente dentro desses valores. Tá? Então, essa é a diferença do que se tem. Então, não chega ninguém a pagar 22%. A pessoa pagar 22% só se ela estiver recebendo muito mais acima do teto constitucional. E aí, se ela está recebendo acima do teto constitucional, a gente tem que fazer uma discussão anterior. Por que ele está recebendo acima do teto constitucional? Né? Não deveria. Né? Mas quem está recebendo regularmente não está dentro desses valores aqui, dos percentuais que tem efetivos. Então, aqui até a gente mostra, efetivamente, a alíquota ali da segunda faixa vai de 7,5 a 8,25, então a terceira de 8,25 a 9,5. Então, realmente, para quem tem uma faixa salarial de servidores que recebem muitos servidores abaixo do teto do regime geral, vai representar uma perda de arrecadação, porque você estaria pagando ali um valor de 11%. E agora aqui, vamos supor, se a pessoa ganha R$ 2.000, ele vai pagar 8,25%. Então, você reduziu a alíquota de contribuição dessa pessoa. Né? No regime geral, isso aqui representou perda de arrecadação. Né? Mas o que foi feito? Eu aumentei a regra de benefícios. Né? Então, eu equilibrei isso dessa forma. Então, eu perco a arrecadação na contribuição, mas aumento a regra de benefícios, que aí eu ganhei isso ali e deu toda aquela economia que o secretário trouxe ontem lá sobre o regime geral de previdência. Da União, isso aqui já representou ganho de arrecadação, porque a massa salarial da União, a maior parte está acima do teto do regime geral. Então, depende muito dos estudos que forem feitos para o seu município, depende muito do que você achar, do que se tem ali. Né? Como recomendação, tem-se dito que o ideal é que você não faça
uma progressiva se uma progressiva de forma que essa alíquota represente perda de arrecadação, para não trazer prejuízo para o seu regime próprio. Mas isso não está previsto no texto constitucional. Se você vai mexer na progressiva, vai mexer em benefícios, pode representar essa perda de arrecadação sem problema. Seria, às vezes, até uma forma de você negociar com os servidores que você está fazendo uma reforma ali, né? Nesse sentido. Ok? Aqui só porque o grande questionamento que se tem dessas alíquotas aqui, né? Tá aí o princípio do não confisco, né? Que está previsto na Constituição. Isso aí vai trazer uma grande discussão. E realmente vai trazer uma grande discussão e o Supremo vai ter que decidir o que é confisco, né? Até hoje não tem uma decisão pacificada do Supremo do que é confisco, mas já temos lá 5 ADIs, né, da tramitação do Supremo, e provavelmente o Supremo vai ter que decidir o que é confisco ou não, né? Em um julgamento lá do Estado do Amazonas sobre a alíquota de contribuição do regime próprio, houve uma citação a uma tese da Suprema Corte Argentina, que confisco seria tudo aquilo que ultrapassa 1/3 da arrecadação, né, da remuneração do servidor. Hoje, digamos que esse mesmo servidor aqui já estaria bem próximo desse limite de confisco, né? E até hoje não havia questionamento disso. Com o aumento agora, que você aumenta dos 32 para 36, a efetiva contribuição dele, de previdenciário e imposto de renda, você vai trazer essa discussão aí para o Supremo decidir, né? Só vejam aqui para alertar vocês que geralmente as pessoas fazem o cálculo seguinte: olha só, eu já pago 27,5% de imposto de renda e vou pagar mais 22% da contribuição previdenciária. Isso é mentira, porque ninguém paga em 27,5% de imposto de renda e a gente viu aqui também que você não vai pagar 22% de contribuição previdenciária. Por quê? Primeiro, toda a contribuição previdenciária você abate do imposto de renda. E o imposto de renda também ele é progressivo. Então, você não chega a pagar os 27,5% efetivamente ali da contribuição, né? Então, quando você soma aqui, esses valores, contribuição previdenciária e imposto de renda, está dando 36,25%. Porque é muito fácil dizer, eu vou pagar quase 50% da minha remuneração, vai ser para a contribuição previdenciária e imposto de renda. E não é isso a realidade que tem, ok? Elas entram em vigor no primeiro dia do 4º mês subsequente. Então, 1º de março agora, entram em vigor essas alíquotas da União, né? Do que se tem. Tinha alguma pergunta? Valmíria, do RPPS de São Jorge do Patrocínio. Sim. Em relação ao regime superavitário, nossa contribuição lá é 11%. A gente pode manter essa ou é obrigatório adotar a alteração da alíquota? Até que a gente conversou um pouquinho ontem, que você estava comentando, né? O regime é superavitário. Viu, gente? Existe regime superavitários, né? Então, são poucos, mas alguns existem do que se tem, né? E aí a grande dúvida do que gerou ali é porque quando você for superavitário, a Constituição diz, você pode adotar as mesmas regras do regime geral. E a regra do regime geral é que, aqui, principalmente neste ponto aqui, o regime geral ele vem até aqui, 5.839, que vai ser atualizado esses valores, né? Aqui a alíquota progressiva ali já está de 14%, né? Então, principalmente para essas pessoas que se tem ali, o que seria na faixa acima de R$2.000, que estaria essa diferença de você manter 11% ou não. Então, esse seu questionamento eu também tenho dúvida, eu quero estudar ele com mais calma, sobre o que você teria que adotar no caso de ser superavitário. Porque, por exemplo, se eu digo que você pode adotar a regra do regime geral, e a alíquota do regime geral é que é 14% ela progressiva. Aí, duas hipóteses para a gente estudar. Você teria que obrigatoriamente adotar a progressividade do regime geral, ou poderia, talvez, fazer um desenho de comparar as contribuições. Por exemplo, seus 11% seria equivalente à mesma alíquota progressiva. Talvez, entendeu? Então, são dois caminhos para a gente estudar também, que aí a gente pode colocar, que nem eu falei para a colega lá, na nossa portaria, a orientação sobre isso. E aí a gente hoje não consigo te afirmar qual o melhor caminho você seguir, mas a gente vai estudar isso com calma e orientar vocês que pode ser feito, que tem, tá? Até anotar isso aqui, que depois eu esqueço.